Pode ser outono, inverno, verão, primavera, mas o São Paulo não vai cair. Time grande não cai. Time grande não cai. Time grande não cai. Ainda mais no estadual. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo, jogando em casa, vence o Mirassol de virada, espantando qualquer possibilidade de rebaixamento no Paulista, provando mais uma vez, que essa camisa tem que ser muito respeitada. Time grande não cai. E agora o tricolor segue em grande fase e busca a classificação nas quartas do Paulista. E foi um jogo que o São Paulo, em bom momento, uma coisa que a gente não esperava ver tão rápido, tão cedo no ano, o time jogando muito bem, quem diria, e sabendo aproveitar o favoritismo de estar jogando em casa, o Morumbi, coisa linda, grande público mais uma vez, e o São Paulo se impondo jogando em casa, tendo volume de jogo, mais posse de bola, trocando passes, se movimentando, jogando no campo de ataque e as jogadas acontecendo de forma natural, fluindo, acontecendo fácil, e muito por causa do posicionamento do São Paulo no ataque, e o Lucas jogando muito bem, se movimentando, caindo pelos lados, pegando a bola e já partindo na velocidade, na arrancada, tanto que só estava sendo parado com falta. E uma coisa que o Primavera fez muito no jogo foi falta no camisa 7 do tricolor, que, volto a falar, jogou muito bem. Foi o Lucas que a gente espera com a camisa do São Paulo, e além de estar muito bem individualmente, o Lucas conseguia se entender muito com o Marcos Antônio, com o Bobadilla no meio de campo e com o Tapia e o Ferreirinha no ataque. E, cara, guardadas as devidas proporções, eu tenho que deixar isso falado, senão vão falar que eu tô sendo louco, mas o posicionamento do ataque do São Paulo, olha bem, o posicionamento do ataque do São Paulo lembrou, pelo menos para mim, o posicionamento que o ataque do PSG tinha em 2023 com o Neymar, o Messi e o Mbappé. Porque é um cara de muita habilidade no meio, abastecendo os dois atacantes. Pena que é só o posicionamento que estava igual ao PSG, porque a qualidade dos dois trios é muito diferente. Lucas e Neymar, prateleiras diferentes, é bem verdade, por mais que eu seja muito fã do Lucas e já tenha dito em vídeos passados que quando eu era criança eu achava o Lucas melhor que o Neymar. Puta, Zé clubista. E o Mbappé e o Ferreirinha só tem duas coisas em comum: que correm pra caramba e são fominhas. E o Tapia não tem nada a ver com o Messi, porque o Tapia apanha da bola. O Messi não tem nem o que falar, né? O cara é gênio, o ET é gênio. E o São Paulo se movimentando e acelerando as jogadas, com 3 passes, chegava fácil na área do Primavera, dando trabalho pro goleiro dos caras. E, cara, jogando fácil no Morumbi, que apesar de ter tido uma chuva, o gramado estava filé. Mais uma vez, o sistema de drenagem do Morumbi mostrando que é de outro patamar. Nosso estádio é foda. E o São Paulo estava com tanto volume de jogo que tomava conta do meio de campo com o Marcos Antônio e o Bobadilla, e o Enzo e o Cedric. Cedric, bem, quem diria? E por estar com esse controle de jogo, esse domínio no meio de campo, a zaga do São Paulo jogava adiantada. O trio de zaga do São Paulo estava jogando para frente do meio de campo para ajudar a pressionar, a sufocar ainda mais o Primavera. E se o ataque do São Paulo tivesse um
pouquinho mais de qualidade, não precisava ser um PSG da vida, teria feito pelo menos 2 gols aí no primeiro tempo, porque o volume de jogo do São Paulo, cara, foi brincadeira. O tricolor amassou o Primavera. Pena que o nosso ataque estava com um fominha e um cara que briga com a bola enfrentando o Primavera, que jogou na defesa, apostando nos contra-ataques. Eles criaram um pouco, mas a primeira grande chance do jogo foi deles. E isso é uma puta ironia. O time que criou menos levou perigo primeiro. Mas o futebol é assim, né, torcedores? E o Primavera criou boas chances, obrigando o Rafael a fazer boas defesas, a aparecer muito bem, mesmo sendo um goleiro nota 6 para muitas pessoas. No segundo tempo, o Crespo colocou o Luciano no lugar do Doria, desfazendo os 3 zagueiros. Ele repetiu o que ele fez do jogo contra o Santos, onde ele viu que o São Paulo precisava ir para o ataque, que tinha condição de buscar o resultado com mais poder ofensivo, e colocou o time para frente. E é legal ver que o Crespo aos poucos está soltando a mão do esquema com 3 zagueiros. Quando vê que é necessário, ele usa. Quando vê que tem que usar outro esquema tático, ele usa. Só que quem faz o gol é o Primavera aos 8 minutos, depois de uma boa troca de passes deles, que a zaga do São Paulo só fica olhando, panguando no lance, vacila na marcação. A bola chega no Poveda, que na entrada da área gira, chuta a bola, que ainda desvia no Ferrarese, o que acaba matando o Rafael, e a bola vai para o gol, com o Primavera abrindo o placar do jogo com seu camisa 9, que ainda quis tirar uma onda na comemoração, pedindo para ouvir a torcida no Morumbi. A torcida do Primavera tinha muito pouco para ouvir. Ele quis dar uma provocada na torcida do São Paulo, que é normal, futebol é isso. Só que depois acabou se dando mal. Só que mesmo tendo tomado esse gol, o São Paulo não se abateu no jogo, seguiu tendo controle e pressionando o Primavera. Só que o time tinha muita dificuldade em levar perigo para o Primavera, que estava jogando todo na defesa, porque o plano deles estava dando certo. Era jogar por uma bola, fazer o gol e depois retranca total. É aquela coisa, colocar um ônibus na frente da área. E por causa disso, o São Paulo tinha muita dificuldade em levar perigo para o goleiro do Primavera. Tanto que o melhor lance do São Paulo tinha sido do Caleri antes da parada para hidratação, que é um dos momentos que o São Paulo mais cresce nos jogos. E muito dessa dificuldade do São Paulo na criação das jogadas foi o posicionamento do time no ataque, porque o Crespo ele acabou dando uma inventada, tirando o Lucas do meio de campo, deixando de jogar centralizado, para colocar o Luciano e jogando o Lucas para a direita, o que deixou o time perdido, porque você tinha 4 jogadores de ataque, só que eles não se entendiam, não tinha uma movimentação, um entrosamento por parte desses 4 jogadores, porque o Lucas na direita sumiu do jogo e o Luciano jogando numa função de meia. Cara, a gente tá careca de saber que não dá certo. O Crespo até tentou arrumar isso, colocando o Danielzinho no meio de campo para ter mais qualidade na criação das jogadas, para ter um cara para jogar próximo do Marcos Antônio, e o Caleri para dar trabalho para a zaga do Primavera, mas não adianta. O São Paulo seguia tendo essa dificuldade na criação das jogadas. O melhor que o Crespo podia ter feito nas substituições, já que ele queria pôr o Luciano no jogo, era ter
colocado ele no lugar do Ferreirinha, que, cara, tava fazendo muito pouco. O cara pega a bola, vai na velocidade, dribla um, dribla dois, mas já se perde na jogada, quer resolver sozinho e a jogada morre no pé dele. E para desfazer os três zagueiros, colocava o Danielzinho no lugar do Dória para o time ter a qualidade no meio de campo e a superioridade, seguir tendo a superioridade no meio de campo. E talvez por o Crespo estar desesperado para conseguir essa vitória rápido, ele acabou errando nas substituições. Essa é a opinião que eu tenho. E ele só começa a arrumar a bagunça que ele fez quando ele coloca o Luca e o Lucas Ramon, que estreou com a camisa do São Paulo no jogo, e com o Lucas começando a sair da direita e jogar mais pelo meio de campo. E isso só prova que a fase do São Paulo está muito boa, porque mesmo quando o técnico dá uma viajada, dá uma de pardal, o time consegue buscar o resultado, consegue a vitória, como a gente viu muito bem, com o Tricolor empatando o jogo aos 25 minutos, numa jogada que prova que quando a fase é boa, tudo dá certo. O Caleri é lançado na esquerda, fica com a bola e cruza ela na direita para o Lucas Ramon chegar de carrinho, jogar a bola na área e o Danielzinho fazer um pivô de futsal, ajeitando a bola para o Lucas mandar a bola para o gol, que o VAR validou para a alegria do Morumbi, que vibrou muito com esse gol do Lucas, que marcou seu primeiro gol em 2026, e tomara que esse seja o primeiro de muitos gols do nosso camisa 7, que eu volto a falar, jogou uma baita partida, foi um dos principais jogadores do São Paulo nessa vitória de virada contra o Primavera. E na comemoração ele atendeu um pedido dos filhos, fazendo a comemoração do meme 6-7, que eu não entendi a graça desse meme, porque no meu tempo os memes tinham graça. Faz o U, o Começa suas palavras, parça. Não entendi qual que é a graça desse meme 6-7. Não sei se eu tô ficando velho ou se o meme é ruim mesmo. Fica a dúvida aí que pode ser respondida com você comentando aí no vídeo se não tem graça mesmo ou eu sou velho. E para provar que o São Paulo está num bom momento da temporada e que o time se encontrou mesmo depois das substituições bagunçadas do Crespo, foi que no lance depois do gol do Lucas, o São Paulo tem um pênalti marcado a seu favor, com o Visc acertando uma cotovelada no rosto do Luciano, e o VAR aparece mais uma vez a favor do Tricolor. Que milagre! E pode ver que vai chover hoje, porque o VAR apareceu duas vezes para ajudar o São Paulo. O zagueiro do Primavera é expulso com o segundo amarelo e consequência o vermelho. Ele que já tinha dado uma chegada forte no Lucas. O Visc é aquele zagueirão ignorante que bate mesmo. Como aquele velho ditado, cada enxadada é uma minhoca que sobe. Visc, toda falta é o Visc. Nossa, que merda eu cantei agora. Mas quando a fase é boa, a vergonha até some um pouco. Agora bora voltar a falar sobre o jogo. Na cobrança o Caleri bateu muito bem, virando o placar do jogo para o Tricolor, fazendo o Morumbi vibrar muito com esse gol e cantar a música que a gente já conhece muito bem, enquanto todo mundo faz a comemoração da coruja. Caleri, que assim como o Lucas sofreu uma lesão séria no passado, tá voltando e tá mostrando um grande futebol. Parece que a lesão não foi tão séria, pelo que os dois voltaram a jogar. E depois que virou o placar, o São Paulo seguiu jogando em cima, pressionando,
teve chances de fazer o terceiro gol e dar aquela respirada, ficar tranquilo no jogo, mas faltou sorte nos gols, nos chutes, e o Tricolor continuava com a bola no pé, girando ela, fazendo o Primavera correr atrás da bola, cansar, mas apesar disso, eles ficaram com a bola em alguns momentos, levaram perigo, mas pararam no Rafael, que fez grandes defesas, salvando o São Paulo mais uma vez, o nosso goleiro nota 6, e garantindo a vitória do Tricolor, jogando em casa com o Morumbi, que recebeu grande público, 37.267 torcedores, que vaiaram o time no final do primeiro tempo, e com razão, porque pelo domínio que o São Paulo teve no primeiro tempo, era para já ter garantido a vitória nos primeiros 45 minutos. Só que é uma coisa normal. O São Paulo vai jogar outras vezes bem, vai martelar e não vai conseguir sair com vantagem no primeiro tempo. No segundo, tomou um susto, só que o time não se abateu. O time seguiu jogando do mesmo jeito, mostrando poder de reação e buscando a virada e conseguindo ela. E mais uma vez o São Paulo joga melhor no segundo tempo, assim como foi contra o Flamengo e nos dois jogos contra o Santos. O Tricolor volta diferente, com mais energia, com uma outra aura, com mais aura para o segundo tempo, e consegue apresentar um futebol muito melhor. E isso mostra que o São Paulo está engrenando, está mostrando esse bom futebol. Os principais jogadores estão conseguindo ter uma sequência de jogos, apresentar um bom futebol, se entenderem em campo, que puta que pariu, é uma ótima notícia. E o Crespo está conseguindo dar padrão de jogo, fazer esses caras jogarem e jogar bem. O São Paulo está jogando um bom futebol que está dando resultado. Mérito do Crespo, dos jogadores e um pouco da diretoria, que com o Rafinha está conseguindo apagar o incêndio que teve no começo do ano, que teve nos últimos anos, e isso está refletindo em campo. E graças a isso, o risco de rebaixamento no Paulista, sumiu, não existe mais. Como eu disse no começo do vídeo, time grande não cai, o que deixa a gente mais tranquilo para comemorar o carnaval. Os bloquinhos já começaram e agora o torcedor de São Paulo vai ter mais tranquilidade para curtir o carnaval junto com os outros torcedores das outras equipes. Mas um recado a todos, curta com consciência, para não ter nenhuma surpresa daqui 9 meses ou até mesmo alguma surpresa pior. Mas antes de começar a comemorar, curtir o carnaval, bora falar sobre os jogadores do São Paulo, que hoje, mais uma vez, jogaram muito bem, apesar do susto, começando pelo Rafael, que fez uma partida tranquila, não teve culpa no gol do Primavera, porque a bola desviou, acabou matando ele no lance, e depois, no final do jogo, fez a defesa que garantiu a vitória. Se tivesse alguma culpa pelo gol do Primavera na defesa no final, o Rafael já teria se redimido e segue muito bem na meta do gol do Tricolor. O Alan Franco, partida tranquila, sem trabalho, assim como o Dória, partida sossegada. O Ferrarese, muito bem na marcação, não tem que ser criticado pelo lance do gol do Primavera, porque isso acontece, a bola desviar, o zagueiro não pode ficar na dúvida de será que se eu entrar na frente da bola ela desvia e vai atrapalhar meu goleiro? O zagueiro tem que fazer o que o Ferrarese fez. O Cedric não fez nada demais no jogo, o que é zero surpresa, só que não teve trabalho na marcação, o que já é ótimo, porque a gente sabe que o Cedric é uma tristeza.
E no ataque também aquela tristeza. Então o Cedric hoje não fedeu e nem cheirou. Só não vai ser o ruim de serviço porque teve um outro pior. E eu acho que vocês já sabem quem é. O Marcos Antônio hoje apareceu pouco no jogo. Melhorou depois da entrada do Danielzinho, onde conseguiu, assim como foi o Danielzinho no jogo contra o Santos, ter um parceiro para dividir a responsabilidade da criação das jogadas. O Bobadilha sem trabalho no jogo, apesar de ter, e por não ter, melhor dizendo, trabalho no jogo, subiu bem no ataque. O Lucas hoje foi o melhor jogador do São Paulo, vem recuperando seu futebol, tá mostrando a confiança de pegar a bola e ir para cima, não tá aquele Lucas que tava quando voltava no ano passado, antes de se machucar de novo, onde você vê ele com mais nervosismo, com medo de disputar a jogada, arrancar, com medo de se machucar. Hoje a gente não viu o Lucas tendo essa postura. O Lucas foi o que a gente se espera dele, como eu digo em todo vídeo, um cara que desequilibra, que vai para cima, que encara a marcação e é decisivo. Mais uma vez foi, com o gol de hoje e sendo muito participativo no jogo. O Enzo Dias, esse deu a vida pelo São Paulo, literalmente sujou o uniforme, muito bem na marcação, não teve ninguém do ataque do Primavera que conseguia dar trabalho para o Enzo, o que é uma coisa que, cara, tem que ser muito valorizado, essa habilidade defensiva que o Enzo Dias tem. O Tapia, mais uma vez, brigando com a bola, sendo um tanque de guerra lá na frente do São Paulo, onde ele briga com a bola, disputa, briga com a zaga do adversário, derruba tudo que vê pela frente. Só que como não é clássico, não tem gol do nosso caneludo. O Ferreirinha, a mesma coisa de sempre, dribla, corre e chuta para fora. E quando toca é um milagre, quando acerta principalmente o passe. E por causa disso o Ferreirinha é o ruim de serviço do jogo de hoje. Mais uma vez, eu acho que ele já marcou um hat-trick de ruim de serviço. Acho que até poker, se eu não estiver enganado. E pelo jeito vai seguir sendo assim. O Ferreirinha caiu muito de rendimento. É só marra e futebol que é bom, nada. Os que entraram, o Luciano entrou fazendo uma função que não é a dele, que a gente está cansado de saber que ele não funciona como meia armador. Só que, por incrível que pareça, teve lance bom do Luciano, onde ele participou dos 2 gols do São Paulo no jogo. Então hoje meio que funcionou essa coisa do Luciano ser armador, ser meia, só que já tá bom demais. Chega do Luciano como meia. Quase derrubei o microfone. O Danielzinho deu a qualidade que faltava no meio de campo, ajudando o Marcos Antônio na armação das jogadas, se movimentando muito, pisando na área do Primavera, tanto que participou da jogada do primeiro gol, sendo um centroavante, fazendo pivôzão. Bom demais o nosso camisa 94, que, cara, eu acho que é muito difícil imaginar o Danielzinho fazendo um jogo ruim. Agora o Caleri, que foi outro que sujou muito o uniforme, saiu com o uniforme cheio de barro. O cara mostra uma entrega absurda no ataque. Participou do primeiro gol sendo um ponta, jogando a bola na muvuca, e depois no pênalti sendo frio, gelado, não sentindo a pressão e virando o jogo para o São Paulo. E segue num momento muito bom, voltando de lesão. O Caleri é um jogador que sinceramente parece que não sofreu a lesão tão séria de joelho que sofreu no ano passado, pelo que está jogando nesse começo de temporada. O Luca
entrou no jogo, mas fez muito pouco. Mas é bom ver que ele tá tendo chances, que o Crespo tá dando oportunidade para esse menino que é muito bom de bola. Eu já disse em outros vídeos, eu acho que ele é o principal nome da base do São Paulo, dos jogadores mais jovens do São Paulo, junto com o Rian Francisco e essa molecada que tá vindo da copinha desse ano. Que entre eles tem o Pedro Ferreira, que entrou mais uma vez para ganhar minutos no profissional e para o Lucas sair aplaudido do Morumbi. E agora a gente fala sobre o Crespo, que segue rodando o elenco do São Paulo, dando minutagem para todos os jogadores, para todos terem ritmo de jogo, vendo as opções que ele tem, tendo a disposição e a coragem para mudar o esquema tático do time e conseguindo fazer o time ter um padrão de jogo. Hoje deu uma viajada nas substituições, inventou, mas o time segue muito bem com o Crespo. O Crespo está conseguindo fazer esse time do São Paulo jogar muito bem e tá tendo tempo, tá tendo material para jogar, porque os jogadores não estão se machucando. A fase é tão boa que nem lesão a gente tá tendo. É só alegria para o torcedor do São Paulo. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Grêmio no Morumbi pelo Brasileirão. Vamos em busca de mais 3 pontos, jogando em casa, dessa vez contra o Tricolor Gaúcho. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo, vocês fazendo isso me ajudam muito no engajamento, então bora me dar essa moral. Também comentem o que vocês acharam dessa vitória de virada do Tricolor, que chutou para longe o fantasma do rebaixamento do Paulista. O que vocês esperam para o jogo contra o Grêmio? Vamos bater um papo legal. Me diga o que você espera do Carnaval. Volto a falar, curta com responsabilidade, juízo em troca. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, vão estar aparecendo aqui na tela e o link vai estar na descrição do vídeo. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou e um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto. E primavera é estação.